Antes eu já tinha até, eu nem estava fazendo luzes muito mais, eu tinha parado. Eu vivia colocando e rodava e puxava. E não era assim. Eu estava fazendo tudo errado. Eu trabalhava daquele jeito, então fazia muita patinha de onça, eu tinha dificuldade. Eu comprei uma touca e não sabia por onde começar. Não, menina, eu puxei todos os buracos. Misericórdia. Hoje não tem mais isso. Hoje elas já ligam e já mandam marcar, já, nem criticam mais. E, nossa, agora essa técnica que você passou pra gente é maravilhosa, não faz patinha de onça, eu consigo fazer um trabalho maravilhoso. Minha agenda de dezembro já está lotada, graças a Deus. Fui fazendo, eu fui vendo ali o meu desenvolvimento, né? Trabalhando com a touca e ficando aquele trabalho bonito. E um detalhe, não manchando a raiz. Um trabalho com excelência. Quando eu estava fazendo, eu cobrava R$ 80 que eu cobrava. Sim, no máximo. Hoje eu cobro 250, 280 no cabelo. E tem gente que me liga e fala, olha, eu quero daquele jeito, porque eu posto. Quero daquele jeito. Tem como? Dá certo, entendeu? Então, assim, para mim é gratificante, porque quando eu faço, eu falo assim, uau, eu fiz. Eu fico maravilhada, porque às vezes eu acho que nem foi eu que fiz, porque fica tão perfeito, tão bonito, e a pessoa sai daqui, assim, alegre, sorrindo, sabe? Então, assim, isso para mim é muito gratificante. Até as clientes, nossa, elas nem sentem dor, nem sentem. E puxa rapidinho o cabelo, né, agora. Olá meninas, sejam todas muito bem-vindas para o workshop Loiro Perfeito feito na touca. Para quem não me conhece, eu sou Kleiner Queluz, cabeleireira, especialista e educadora em loiros feitos na touca. Nesse evento eu vou te mostrar o caminho verdadeiro para você dominar o loiro na touca, ser reconhecida na sua região com total segurança, entregando resultados perfeitos e podendo cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Mesmo que você seja iniciante, não tenha prática nenhuma, mesmo que você trabalhe sozinha aí na sua casa, mesmo que você ainda não tenha conhecimento e autoridade profissional, existe sim uma jornada passo a passo, um caminho aonde eu vou te provar que é possível dominar o loiro perfeito na touca. Ai, Kleiner, mas eu não tenho prática, será que eu consigo? Sim, você consegue e eu vou te provar que você consegue. Eu consegui e centenas de alunas minhas. Olha só essa foto aqui. Essa foto era o resultado que eu entregava antes de dominar o loiro perfeito na touca. Era uma tragédia. As minhas clientes saíam sempre reclamando do salão. E por causa desse resultado aqui, eu não podia levar minha família para passear. Por causa desses resultados, eu não conseguia encher a minha agenda. Gente, é muito frustrante quando a cliente levanta da cadeira e você sabe que ela está insatisfeita. Isso era o que eu vivia. Eu achava simplesmente que era só colocar a touca na cabeça da cliente, puxar as mechas aleatórias, sem entender sobre fundo de clareamento, sem entender sobre técnicas. Isso era o que eu vivia. Tinha vezes de eu dormir com medo do meu telefone tocar de manhã e a cliente falar, meu cabelo ficou manchado. E isso era o que acontecia. Então eu vivia sempre insegura, essa era a palavra. Eu acabava de fazer um cabelo, eu não tinha nem coragem de botar o preço. Acabava cobrando 50, 60 reais, às vezes 80 reais, porque eu sabia que eu não merecia aquele trabalho. A gente tem uma baixa autoestima que a gente não tem nem coragem de botar o preço no trabalho. Mas, na verdade, você sabe que você não conseguiu entregar um resultado perfeito. Isso era o que eu vivia quando eu não conseguia dominar as técnicas. E agora, olha essa foto aqui. Essa foto eu consigo fazer um cabelo com maestria, com total autoridade. E hoje eu consigo replicar qualquer desejo que a minha cliente traga para a touca.
A partir do momento que eu fui buscar conhecimento, que eu fui estudar, a minha vida se transformou. E eu saí de R$ 80 para 600, R$ 700, tendo a minha agenda lotada. E o melhor de tudo é conseguindo replicar o desejo que a cliente traz. Porque muito além do financeiro, é a sua satisfação pessoal. É você saber que a sua cliente saiu do salão feliz e que ela vai falar para as outras pessoas do resultado perfeito, sem patinhas de onça, sem sentir dor. Porque lá atrás, antes, eu até me escondia das clientes, porque eu tinha medo da reclamação. Hoje não. Hoje eu tenho autoridade profissional e total segurança. Por quê? Porque eu fui buscar conhecimento, eu fui entender o que são os 3 pilares que eu criei, que é gerenciamento de risco, que é os fundamentos e que é as técnicas. Todos esses 3 pilares são um alicerce para que eu tenha segurança, autoridade, para que eu possa entregar e cobrar o valor justo pelo meu trabalho, podendo realizar todos os meus sonhos e os sonhos da minha família. Toda essa diferença só pôde acontecer depois que eu dei um passo rumo a estudar e mudei a chave da minha vida. E aí você deve estar pensando assim, né? Ah, mas a Kleiner é sortuda, ela teve sorte. Não, não foi sorte, foi determinação. Eu vou mostrar para você alguns depoimentos curtinhos de alunas que hoje transformaram a vida delas como eu transformei a minha, através de conhecimento. Dá uma olhadinha. Você cobrava antes de você conhecer o Rainha da Touca? Eu cobrava em faixa de 150, R$ 180. Era nesse valor que eu cobrava antes. Depois que eu assisti algumas aulas suas, eu fui aumentando. Hoje em dia eu cobro a faixa de 450, 470, 550, depende do tamanho do cabelo. Na época eu cobrava R$ 150, R$ 200 numa mecha. Hoje a mecha mais barata que eu cobro é 450 e R$ 500. Incrível que pareça, eu nunca tive minha agenda tão lotada para loiros como eu tô tendo depois que eu te conheci. A minha agenda está bombando agora. Quase todo dia já tenho uma agendada, para amanhã. E hoje já consigo cobrar R$ 400. Mudou muito o valor. O valor em média que você cobrava antes e hoje as mechas? Valor de $300, 400. Depende muito do cabelo. Isso em dólar. Em dólar. Em reais, você sabe já fazer a conversão imediata para me passar o valor? 3 mil e pouquinho, mais ou menos. Entendi. Quase 4 mil. Imagine você, cabeleireira, podendo cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Imagine você, como a aluna Lu, de 180, ela foi cobrar 400, 500 reais, podendo ser reconhecida pelo trabalho dela. Imagine você, podendo chegar no final do dia, sabendo que você entregou o resultado perfeito para sua cliente e que seu dinheiro não é só para pagar boletos. Imagine você sendo reconhecida na sua região com seus resultados feitos na touca. É possível sim, e eu te provei isso. E a partir desse workshop, eu quero que você saiba que você não está mais sozinha. Eu estou com você, segurando a sua mão para te transformar em uma especialista em loiros na touca. Hoje eu sou uma especialista em loiros na touca. E eu ajudo centenas de alunas em todo o Brasil a realizarem os seus sonhos. Tá vendo essa foto aqui? Essa foto que eu tô mostrando para vocês era eu. Isso daqui sou eu mesmo. Eu era a cabeleireira faz tudo. Nessa foto aqui, nessa época, eu fazia de tudo um pouco lá no meu salão. Gente, eu vendia sex shop, eu vendia lingerie, eu fazia artesanato, fazia faxina, sim, para poder me manter. Meninas, o pior de tudo, tem até um semblante, porque eu era triste, eu era frustrada, porque eu cobrava, gente, 100, 80 reais os resultados. Isso é muito triste, porque eu sabia que eu tinha capacidade e eu queria melhorar. Só que a situação era tão complicada que eu era cabeleireira, faz tudo, eu tinha que fazer de tudo um pouco. Isso daí não me permitia que eu me direcionasse a um rumo a ser especialista. Infelizmente, eu sei que a maioria dos cabeleireiros sempre tem que ter esse plano B para poder sobreviver. E eu comecei como a maioria de vocês. Eu sei que tem muitos profissionais aqui que iniciaram sua profissão fazendo aqueles cursos básicos, como eu fiz lá atrás. Na minha época foi assim.
Eu iniciei com aquele curso básico que a gente aprende de tudo um pouquinho e monta um cantinho, e assim eu comecei a dar meus primeiros passos. Eu comecei a atender, gente, no meu quarto. Eu tinha uma penteadeira de madeira, aquelas antigas. Foi ali que nascia a paixão tão grande pela profissão. E olha, para eu dar meus primeiros passinhos ali, atender meus primeiros clientes, eu não tinha as coisas, não. Foi difícil. A minha mãe, na época, tirou parte do salário do meu pai, que era pedreiro, para comprar as coisinhas para mim. Nós éramos vim de uma família muito humilde. E só a gente sabe como que foi difícil aquele mês que a gente se passou sem as coisas. Mas foi assim que eu comecei dando meus primeiros passos. Eu comecei atendendo no quarto, depois eu fui para a sala, depois eu fui para a varanda. E eu lavava o cabelo da minha cliente lá no tanque. E não tenho vergonha nenhuma de lembrar do meu passado, porque foi assim que eu dei os meus primeiros passos. Eu fui empurrando com a barriga, na verdade, porque como eu não tinha especialidade nenhuma, manchava, errava, uma hora acertava, uma hora errava feio, às vezes escondia da cliente, porque os erros eram terríveis, mas por mais dificuldade que eu passei, eu nunca deixei de amar a minha profissão. E aquele sonho de ser especialista na touca, ele não saía de dentro do meu coração. Eu tentava daqui, eu tentava dali, mas eu não conseguia um caminho. Eu tinha que procurar um plano B, porque os resultados eram manchados, eu não conseguia ter recorrência, eu não conseguia fidelizar uma cliente, gente. Porque eu fazia o cabelo daquela cliente, botava a touca, puxava as mechas achando que estava certo. E ela não voltava para o salão. Porque ou eu errava no fundo de clareamento, ou eu errava na hora de puxar as técnicas, saía tufos e dava aquelas patinhas de onça, ou o cabelo descorava, sempre dava errado. Infelizmente, é onde eu tinha que ter um plano B, né? Para poder me sobreviver, para poder me sustentar. E é onde eu vendia todas essas coisas e me tornava aquela cabeleireira faz tudo. Só que eu também tinha ideia, eu não tinha ideia que se eu me especializasse em alguma coisa e me tornasse expert, tudo isso ia mudar. E nesse momento da minha vida de frustração e de manchas, as coisas ainda tinham como piorar, porque nessa altura eu me separei e aí já não era mais somente eu, era eu e meu filho Vitor. E aí eu tinha que realmente fazer as coisas acontecerem. Gente, e era um momento difícil, veio uma depressão, as dívidas chegaram. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por essa situação de ter que atender uma cliente e pegar aquele dinheirinho que ela te paga e correr lá? Ou você compra um pó descolorante para atender a próxima, ou você paga o supermercado. Eu vivi essa realidade e eu não tenho vergonha nenhuma de lembrar disso. Isso me deu força de mudar a minha jogada. Porque hoje, quando eu penso na realidade que eu vivo, eu tenho orgulho de saber que eu consegui virar a chave da minha vida. E nesse momento da minha vida, as coisas como estavam muito difíceis, eu me lembro de uma história que, infelizmente, né, faz parte da vida da gente. Eu tive a minha energia cortada com a minha cliente sentada na cadeira. Isso é muito triste. E assim, foi o dia que eu virei a chave da minha vida, foi o dia D. Quem já passou por isso sabe qual que é a humilhação de você ter a sua energia cortada, o caminhão da empresa na porta da sua casa, sua cliente sentada na cadeira, e eu não ter mais energia para secar o cabelo da minha cliente. E eu precisava daquele dinheiro que ela ia me pagar, porque eu tinha que pagar a farmácia. Foi difícil, mas eu consegui virar isso. Naquela noite, gente, daquele dia D, eu chorei tanto. Eu recebi a visita de um sobrinho meu, que teve na minha casa, e ele falou, o que está acontecendo? Eu contei para ele, ele falou, olha, eu estou endividada, problemas de saúde, estou muito mal, o meu sonho de ser especialista na touca está indo embora, eu cada dia vejo mais longe, mais distante, eu me tornar uma referência como eu queria, e para piorar ainda, minha energia está cortada. E ele falou para mim, por que você não muda a sua história? Por que você não para de ser o faz tudo? Por que você não se torna especialista no que você mais ama? Gente, eu falei, como que eu vou me tornar especialista no que eu mais amo? Se eu mais amo é fazer loiros da touca. Corri lá na gaveta, peguei uma touca que eu tenho toda rasgada, que eu guardo de lembrança, e mostrei para ele, olha aqui a touca que eu tenho toda rasgada. Como que eu vou ser especialista? Ele falou, você sabe que você é capaz. Pensa e estuda, você vai mudar a chave da sua vida. Gente,
Aquela noite eu não dormi, pensando como que eu ia fazer isso. E me veio na lembrança um curso que tinha numa cidade próxima, um mês para frente ainda. Eu acordei aquela manhã, um dia depois dessa tristeza que eu passei, e falei, chega, a partir de hoje eu não vou passar mais aquela humilhação que eu passei, de ter minha energia cortada, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu vou mudar a minha vida, eu vou virar a chave. Ainda que eu sou sozinha, ainda que eu tenha um filho para criar, mas eu sou uma profissional que tem um sonho em ser referência como profissional de Loiros na Touca. Eu vou mudar minha vida. E foi assim que eu comecei a virar a chave da minha vida. Consegui um cartão emprestado com uma cliente minha, uma cliente maravilhosa. Ela me emprestou, eu paguei aquele curso que eu sonhava em fazer. Fui lá, fiz esse curso, paguei todo esse curso com serviços e atendimento. Começou a abrir a minha cabeça. Eu falei, opa, eu tô começando a achar o caminho. Eu comecei a entender que eu precisava realmente estudar, que tudo que eu estava errando, aquelas patinhas de onça, aqueles fundos de clareamento errado, aquela dificuldade de entender uma colorimetria, era tudo falta de conhecimento. Começou a abrir a minha cabeça nesse momento. E eu realmente entendi que eu estava no caminho. E aí eu comecei a estudar. Comecei a procurar cursos e economizava lá no salão, passava apertado para poder pagar os cursos, mas eu ia. Aí eu já tinha um ânimo, porque eu já tinha entendido que esse era o caminho. E aí, só que tinha um problema. Quando eu me deslocava para ir para um curso presencial, o que acontecia? Eu acabava gastando, porque vocês sabem que não é barato um curso. Olha, eu tinha que fechar o salão, deixava de ganhar, eu ia para esse curso, acabava ficando lá, distante do professor. Os cursos presenciais, ele tem esse problema da gente não conseguir contato com o professor. Eu não tinha uma comunidade para esclarecer minhas dúvidas. Às vezes eu conseguia fazer 1 ou 2 amizades ali, mas ficava muito vago. Às vezes acabava um curso presencial, eu pensava que aquele professor nem existisse mais, porque você não consegue nem ter acesso mais. E eu voltava com essa sensação de impotência, porque eu queria aprender, eu queria um curso específico na Touca. Não que eu não aprendesse nos presenciais, mas ainda faltava alguma coisa. E eu acabava gastando uma grana para fazer. Mesmo assim, eu fui buscando conhecimento, fui daqui e dali, e as coisas começaram a acontecer. Gente, eu comecei a entregar resultados com mais segurança, só que ainda eu manchava. Aquelas patinhas, aqueles resultados de uma cor só ainda aconteciam. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, não é possível que com tanto que eu estou estudando, eu não vou conseguir um caminho para entregar o resultado perfeito na Touca. Foi quando eu tive um estalar de dedos. Falei, peraí, e se eu pegar todo esse conhecimento que eu estou estudando e montar uma maneira de colocar tudo em prática na Touca? Eu vou achar o caminho. Eu vou colocar o conhecimento com a minha técnica na Touca e vou conseguir entregar resultados perfeitos. Pronto! Começou a maratona de testes. Gente, foram noites sem dormir. Vários gráficos, várias mechas gratuitas, porque aí eu já estava podendo fazer mechas para fazer os testes, e várias noites ali testando, e ali nascia o meu primeiro pilar, aonde eu consegui realmente entregar um loiro perfeito na Touca, colocando todo aquele conhecimento que eu tinha buscado na Touca, um resultado perfeito. E aí nascia técnicas perfeitas, eu já conseguia replicar o desejo da minha cliente. Olha, eu vou dizer para você, foi um reboliço no salão. Eu comecei a ter procuras, teve dias que eu atendia 4 loiros da mesma forma, de 180 que eu já estava subindo já, eu passei a cobrar 500, 600 reais. Gente, eu tinha fila de espera na minha agenda para atender. E olha que em 6 meses eu virei a chave, eu saí do vermelho, da inadimplência. Eu pude ter meu cartão de crédito simplesmente entregando resultados perfeitos. E olha, aquela história de não dormir à noite, esperando a cliente ligar que o cabelo estava manchado, já não existia mais.
Eu já tinha aquela segurança em entregar, de conversar com a cliente. Eu não tinha medo mais da cliente me pedir para fazer mechas na touca, porque eu não ia conseguir. E os resultados cada dia eram melhores. Aí o que aconteceu? As minhas colegas cabeleireiras começaram a me procurar. Kleiner, eu preciso de aprender. Como que eu faço para fazer esse cabelo que você fez? De que forma que eu consigo entregar esse resultado? E eu comecei a ensinar, a passar as minhas técnicas para as minhas colegas. Só que tinha um problema, eu também não conseguia dar curso, porque era muita gente me procurando. Em menos de 6 meses eu já tinha feito isso daqui, deslanchado. Foi aonde eu decidi vir para o online. Estar aqui, junto com você, que está aí na sua casa, que não tem condições de se deslocar para outros lugares e fazer cursos presenciais. Foi onde eu decidi sentar novamente, criar uma metodologia segura. E ali nascia os 3 pilares que hoje eu chamo de Rainha da Touca. Nascia o meu curso completo de Loiros Perfeitos na Touca. Uma metodologia perfeita, completa, aonde transformou a minha vida financeira, emocional e profissional. E transformou a vida de centenas de alunas minhas rumo ao sucesso, podendo cobrar o valor justo pelos seus trabalhos, simplesmente seguindo uma metodologia segura, comigo segurando a mão delas. E muitas de vocês sabem realizar loiros na touca, mas não tem um direcionamento e não tem nem noção da mina de ouro que é fazer loiros na touca. A Kleiner do passado também não enxergava isso. Eu demorei mais de 20 anos para entender isso. Eu vivi frustrada entregando resultados indesejados durante mais de 20 anos. E se você quiser continuar assim, está tudo bem. Se você quiser continuar entregando resultados todos iguais, resultados manchados com patinhas de onça, se você quiser continuar entregando aquele resultado que a sua cliente não está satisfeita, se você quiser continuar contando seu dinheirinho para pagar os boletos no final do mês, com aquele sonho de ter o seu carro do ano longe, impossível de realizar, tá tudo bem. Eu não quis isso para minha vida. E depois desse workshop, você não precisa mais viver essa realidade, porque você não está sozinha. Eu vou te ajudar, eu vou segurar a sua mão e te ajudar a ser uma especialista em loiros na touca. Hoje, você pode ter a mesma realidade que eu tive lá atrás. E tá tudo bem. Eu também comecei assim, foi assim comigo e com muitos outros profissionais. Você não precisa ter vergonha porque você atende na sua varanda, porque você atende a domicílio, porque você não tem um salão legal, você trabalha no fundinho da sua casa, não tem problema. Isso daí não é problema para ninguém, porque eu vivi essa realidade. Mas eu quero dizer que para você, conte comigo a partir de hoje. A partir desse workshop, conte comigo, porque você vai dominar o loiro na touca e mudar a realidade da sua vida financeira, eu tenho certeza. E hoje eu vou te mostrar os 3 maiores erros que você pode estar cometendo quando você realiza seu loiro na touca. O porquê eu trouxe os 3 maiores erros? Porque nós já vamos de cara hoje eliminar todos os erros que você possa estar cometendo. Então nós vamos tirar os erros para você aprender depois da maneira correta, na prática com uma modelo real que a gente já vai fazer agora. Então eu já vou chamar a minha modelo para a gente botar a mão na massa e eu te mostrar os 3 maiores erros que você pode estar cometendo em seus loiros na touca. Por favor, Camille. Pode sentar aqui, por favor. Hoje vou te mostrar os 3 maiores erros. Vamos começar com a escolha da touca errada. Cabeleireira, você sabia que muitos erros que você pode estar cometendo quando você faz o loiro da touca, você não saber a escolha correta da touca, fazer esse diagnóstico que faz parte do gerenciamento de risco, entendendo qual touca é a ideal e qual é a anatomia da cabeça da sua cliente? Vou te mostrar agora como esse segredo é valioso. Vamos colocar aqui na posição. E vamos usar uma touca. Claro que não é a touca ideal para o cabelo da minha modelo. Então, se a Camille chegasse no meu salão hoje,
para fazer um loiro na touca, é lógico que eu não usaria esse formato de touca nela. Mas como eu estou te mostrando que você pode ter errado em algum momento com esses pontos, eu vou usar uma touca de forma errada para que você entenda. O porquê que eu não usaria? Cabeleireira, muitas vezes você comete esse erro e nem percebe que isso é a causa de você não ter fidelizado sua cliente. Vocês sabem aquelas distâncias que ficam entre o couro cabeludo com a parte do loiro? Que é aquele desejo que a cliente vem de fazer uma técnica, uma mecha craniana, e ela não acontece. Por que que eu não consigo fazer aquela mecha que nasce do couro cabeludo bem coladinha? Porque muitas vezes o erro está na touca. E eu vou te mostrar agora. Nesse caso da Camille, o que é que eu encontro aqui? Uma touca larga. Ela tem uma anatomia um pouco menor, o formato da cabeça dela, e eu estou usando uma touca que não é compatível ao formato da cabeça dela. E o que que eu encontro aqui? Eu encontro um espaço. Essa folga aqui, toda na parte superior da cabeça dela, ela vai provocar vários distanciamentos. Não somente porque na hora que eu puxar a mecha aqui, ela vai ficar longe. Eu vou puxar aqui uma mecha para você entender. Não porque essa mecha não nasceu aqui. Ela tem pelo menos 1 centímetro lá dentro porque eu tenho um espaço. Mas também porque com a folga da touca na cabeça da cliente, ela se movimenta. E eu sei que muitas vezes você percebeu isso, mas não entendia por que que estava manchando. Esse movimento que acontece aqui, ó, ele faz, olha, se você observar o fio, eu vou movimentar a touca. E as clientes se movimentam, isso é fato. Eu vou movimentar a touca e eu quero que você observe o fio. Olha aqui, ó. Ela movimenta, automaticamente esse fio se mexe, entra, a própria touca transporta o pó descolorante para dentro, fazendo com que ou você vai manchar essa nascente ou vai ficar com uma cor diferente. E eu quero até que você pense e se você identifica com aquela raiz craniana que está amarela. Na ponta ficou uma cor e lá na nascente ficou outra. Esse é um erro que acontece quando você usa uma touca com folga. Então, cabeleireira, às vezes você não está conseguindo fidelizar a sua cliente que gosta da mecha craniana porque você talvez não tinha entendido que o uso da touca deve ser compatível. Tem que ser uma touca que adere à cabeça. E a touca larga, que não está compatível, vai trazer esses erros para você. E ainda tem mais. Existe um outro ponto que você pode estar se perdendo quando a touca não é compatível. Quando a cliente pede para você um contorno frontal, lateral, você às vezes tem uma touca que não tem uma transparência. E aí existe um erro que você pode estar cometendo e também não percebia. Quando você não enxerga o que está embaixo, é complicado. Porque aqui nesse caso, eu não consigo identificar exatamente onde está a nascente da Camille. Eu vou puxar um pouquinho os fios da nascente dela para cá, para que eu possa camuflar a nascente dela. O fio está aqui, mas eu não consigo identificar se é exatamente aqui que está nascendo. A mesma coisa vem para a parte da frente. Eu não consigo identificar aonde está essa nascente. E quando a gente vai fazer um contorno, eu sei que muitas de vocês têm essa grande dificuldade em fazer contorno craniano, contorno bem marcado. E às vezes você não consegue entregar aquela raiz coladinha, aquele contorno perfeito sem manchas. E às vezes muitos de vocês até pensam em desistir. E eu quero te mostrar hoje, cabeleireira, que o erro muitas vezes é a falta do conhecimento, é a falta da técnica e de você entender sobre esse primeiro pilar que eu tô falando para você, que é o gerenciamento de risco. Você precisa identificar se o desejo da sua cliente é um contorno marcado e se a sua touca vai te permitir enxergar esse contorno. Então, esse erro, ele é crucial. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu venho aqui, ó, eu vou seguir essa linha aqui, ó. Eu vou tirar onde eu estou enxergando aqui, que eu tenho a primeira camada. Será que esse fio nasceu aqui? Então, eu vou vir aqui e vou te mostrar. É claro que ele não nasceu aqui.
Ele nasceu aqui em cima, ó. Olha como eu me enganei. E aí, simplesmente, o cabelo dela estava aqui. Ele desceu, eu não consegui visualizar. Para que eu fizesse craniano, eu teria que estar tirando exatamente onde ele nasceu. E às vezes, da mesma forma que você fez aqui, você faz na parte da frente, se enganando com o contorno, tirando da parte frontal, quando na verdade, aquele contorno não nasceu ali. Aqui ela tem pouquinho cabelo, deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem, uma forma... E aí, simplesmente... Você vai tirar, você não consegue entender aonde ele nasceu, porque você não tem a visão clara com a transparência. Então, é muito importante identificar. Você pode usar uma touca que não tem transparência? Pode usar. Mas se o desejo da sua cliente é um contorno craniano, você precisa se pontuar disso. Porque se a touca não te oferecer um direcionamento, você não vai conseguir entregar um contorno craniano. E ainda tem como errar na escolha da touca? Sim, ainda tem vários outros pontos, mas eu quero te mostrar um gritante. E antes eu quero perguntar aqui, cabeleireira, você já desejou fazer um contorno de nuca perfeito? Sabe aquele contorno que a sua cliente prende o cabelo e você vê aquela nuca marcada? Aquele desejo, não só da cliente, aquele desejo que nós temos em entregar uma nuca perfeita, gente, porque é satisfatório. Comenta comigo aqui, é ou não é satisfatório você entregar o desejo da sua cliente? Imagine você podendo cobrar muito mais pelo valor de uma nuca coladinha na raiz, com total segurança e resultado perfeito. E eu sei que às vezes dá frustração, porque na hora que você vai fazer, a cliente levanta o cabelo, tá escuro. Poxa vida, fiz tudo certo, o que aconteceu? Por que não ficou coladinho na raiz? Você, nesse momento, acaba perdendo sua cliente, não podendo cobrar o valor que merecia, e você fica frustrada e acaba não passando segurança e autoridade para sua cliente. Mas esse erro, que é gritante para muitos cabeleireiros especialistas da touca, nem percebem que a touca é responsável por isso. Então é necessário que você entenda sobre esse gerenciamento de risco, sobre essa questão de análise para você usar o que é compatível a entregar uma nuca perfeita. Então, quando você vai fazer uma nuca, vamos lá. A Camille chegou no meu salão e ela me pediu uma nuca dessa, uma nuca com bastante iluminação, aquela nuca que ela prende aquele coque alto e ela fica com aquele resultado claro. E eu vou usar essa touca, que é a touca errada na cabeça dela. O que acontece com isso? Vocês vão ver a nuca da Camille, a forma que eu vou entregar. Se eu não vou entregar uma nuca escura. Dá uma olhada aqui. A touca que eu vou usar nela é uma touca curta. Você consegue perceber que ela termina na parte aqui. Não que essa touca seja ruim, mas ela não é compatível para o formato de cabeça da Camille. Porque além de eu encontrar uma folga que eu já pontuei, eu também não tenho uma touca que se estende até o término da nuca dela. A nuca, mesmo a nuca dela sendo um pouquinho alta, os meus últimos furos, eles terminam aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou te mostrar agora. Deixa eu virar aqui para vocês acompanharem. Eu vou puxar aqui esse fiozinho aqui, certo? Para fazer a nuca, que é onde a parte, seria um dos últimos fios que eu consigo enxergar aqui. Vamos lá. Para que você entenda, a nuca dela, o contorno, eu terminaria exatamente aqui, ok? Se eu terminasse aqui o contorno da nuca dela, vocês acreditam que a nuca dela não ficaria clara? É incrível, mas ela não vai ficar. E eu vou te mostrar por quê. Vamos ver na onde que tá essa nascente aqui, ó. Ó. Vamos achar aqui abaixo um pouquinho, por favor. Olha aqui. Opa. Deixa eu virar para vocês verem. Olha na onde que nasceu esse cabelo, ó. Então, é fácil para você entender. Se eu tirei os últimos buraquinhos da touca, ainda me sobrou, olha a quantidade de cabelo que sobrou embaixo. Então, se eu fizer o contorno dela seguindo o que a touca me oferece de condições,
É claro que na hora que eu puxar o cabelo dela no resultado pronto, eu não tenho uma mecha no contorno da nuca dela. E, consequentemente, esse é um erro muito comum que você provavelmente esteja cometendo e nem sabia que não era culpa sua. Era culpa de talvez teu material não estar compatível ao desejo dessa cliente. Por isso que eu trago para você, eu aponto o dedo na ferida e quero que você aprenda de uma vez por todas que o resultado depende do conhecimento, da parte que você aprende e decide. Hoje eu vou estudar e aprender, que é o que você está fazendo hoje. A partir do momento que você entende sobre gerenciamento de risco, que a touca deve ser escolhida da forma mais compatível com a cabeça da cliente, você já está quebrando mais de 50% de dificuldade que você possa encontrar. Então, a touca não ofereceu condições para que eu puxasse. Mas eu sei que muitas podem estar pensando agora, nesse momento. Ah, não, mas e se eu colocar a agulha lá dentro do buraquinho e puxá-la na nuca? Eu vou te mostrar o que vai acontecer, tá? Porque alguns cabeleireiros sempre têm aquele plano B. Sabe aquela alternativa efeito manada? Sempre que o cabeleireiro tenta improvisar? Só que, para se você se tornar uma especialista em loiros na touca, mudar sua realidade financeira, mudar sua realidade diante das suas clientes, é necessário você aprender de uma forma correta e parar de ficar arrumando desculpas. Porque uma técnica tem começo, meio e fim. Não adianta achar plano B, alternativas que não vai dar certo. Vou te provar agora. Então vamos lá. Faz de conta que eu continuo com essa linha limitada aqui, ó. Eu tenho uma linha aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Se eu tenho esse contorno aqui, então eu vou fazer assim. Em vez de eu tirar ela na onde ela nasce, eu vou levar minha agulha lá embaixo, eu vou pescar um fio lá da nuca e vou trazer, ó. Qual que é a ideia? Olha só onde que eu enfiei a agulha, ó. Eu trouxe ela aqui embaixo, ó. E eu trouxe, eu vou de novo. Eu vou aqui embaixo, ó. E vou trazer. Pronto. Quero ver se esse fio aqui não tá aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra você onde que você tá manchando a tua nuca. Ele realmente tá aqui, ó. Você trouxe ele daqui, não trouxe? Só que o que vai acontecer com esse fio que você trouxe aqui pra cima? Você vai descolorir esse cabelo daqui pra fora, não vai? E onde que você vai descolorir? Daqui, aqui nessa raiz. Esse espaço aqui que você resgatou lá dentro, achando que, como se não houvesse amanhã, e que você ia conseguir levar essa descoloração até essa raiz, o que você vai falar para sua cliente quando ela subir o cabelo e ver que ela tem 2 dedos de raiz, quando você prometeu para ela que ia entregar uma raiz craniana, um contorno marcado? Aonde está o erro? Na sua decisão de ter vontade de fazer? Não. Você não sabia até hoje, por isso que eu trouxe os erros aqui para você. Está na hora de você fazer o seu gerenciamento de risco. Porque se você tivesse entendido que essa touca não seria compatível, você não teria errado. E não está errado você querer, de alguma forma, entregar o resultado, ir lá e buscar. Só que o resultado não está correto, você não vai entregar um resultado perfeito. Você vai entregar um resultado distante e isso você não vai conseguir cobrar o valor justo. O cabelo que você poderia cobrar 500 ou 600 reais, que é aquela nuca perfeita, você mesma vai ficar envergonhada e vai pensar assim, ai meu Deus, manchou. Eu acho que eu vou cobrar só 250. E é essa realidade cabeleireira que eu não quero para vocês. Se vocês estão aqui é para vocês aprenderem. Então, você já entendeu que a touca, ela pode ser uma cilada onde você pode estar errando. Tem como fazer perfeito? Claro que tem. A gente vai falar sobre isso, mas eu preciso te pontuar os pontos errados. Agora nós vamos para o nosso segundo maior erro. O nosso segundo maior erro que eu quero tirar da sua mente hoje é o ângulo da agulha. E esse, se eu for listar aqui, eu vou ficar até nem sei que horas. Existem vários que você pode estar cometendo com a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa ferramenta mais querida, o ângulo da agulha.
E muitos cabeleireiros, quando se formam na profissão, acabam não aprendendo a usá-la da forma correta. E aí, essa forma errada de vocês usarem causa várias objeções e vários erros e dores na cliente de vocês, que consequentemente não vão voltar para o salão, vão reclamar que dói a touca, vão reclamar que embaraçou o cabelo, e tudo isso cai na culpa de quê? Da touca. E se você aprende que trabalhar com a touca tem que ter um começo, um meio e um fim, e que existe várias técnicas, você vai já dar um passo à frente em todos os cabeleireiros que ainda estão errando, que estão lá sentados no sofá, vendo outras coisas, e você está aqui comigo aprendendo. Então, o ângulo da agulha é um dos maiores causadores de erros que você pode estar cometendo. Eu vou começar com um clássico de erros, que é a alavanca de forma errada. E eu até justifico isso, porque nós, seres humanos, temos o hábito de, quando acontece um erro, acostumar a errar. A gente, às vezes, está dirigindo um carro e tem o hábito de andar com a mão no câmbio. São erros que nós precisamos de nos antenar, que não está correto. A alavanca da agulha é um erro que, se você comete ele até hoje, até ontem, você já se acostumou e não percebe que está cometendo ele. Então, eu vou fazer a forma errada aqui para você ver. Vou usar essa mechinha aqui mesmo, só para vocês entenderem. O que é alavanca? Você tem um cabelo aqui dentro, você não precisa de fazer um rebuliço aqui dentro para tirar a mecha. Tudo existe técnica, tato e delicadeza. Muitos profissionais, com a necessidade de puxar rápido e eficaz, fazem esse movimento aqui, ó. Ó. Isso aqui, olha a minha mão. Vou fazer novamente para você entender, ó. Vou fazer novamente para você me acompanhar, ó. Leva a agulha e faz isso daqui e ainda a alavanca acontecendo, ó. Ó, eu tô empurrando a cabeça da minha cliente, eu chego até levar meu corpo para trazer a mecha. Esse movimento circular e alavanca para trazer uma mecha como se ela tivesse aqui, ó, cravada a 2 metros de profundidade, causa várias coisas. É um hábito que, se você tiver, a partir de hoje não terá mais. Fazer esse movimento. É isso daqui, é como se você estivesse fazendo uma pescaria. Uma necessidade de puxar com muita força. Você, nesse ato, você provoca dor na sua cliente, você provoca esse resultado de tufinhos, você provoca manchas. E ainda tem jeito de piorar. O que ela proporciona, essa alavanca errada? Além da sua cliente já ter ficado assim lá na cadeira, quando você tira um tufinho desse, você vai levá-lo à mancha. Porque ele acontece de uma forma tão violenta, o que eu vou fazer aqui com isso daqui? Eu tenho que pensar, ou eu vou tirar ele, voltar ele para dentro, ou eu vou puxar ele todinho aqui, olha a quantidade de cabelo que eu vou trazer aqui, sendo que nem era essa técnica que eu ia fazer. Se eu puxar aqui embaixo para voltar, esse nó que eu trouxe aqui, ele vai estar presente da mesma forma e não vai ter jeito de eu esconder. Se eu soltar a touca, empurrar ele para cá, ó, que a maioria faz isso, ó, e aí eu venho aqui com o pente e tento desembaraçar, vocês perceberam o tanto que a minha touca já movimentou? O que eu já tinha puxado na parte superior já saiu da raiz, já desestruturou toda a parte de cima, causando manchas. Então, de uma vez por todas, cabeleireira, se você alavanca a agulha quando você for puxar seus loiros na touca, a forma correta não é essa. Quando você alavanca, além da dor, você causa uma série de circunstâncias que só vão te levar para o caminho ruim. Você não vai poder cobrar o valor justo pelo seu trabalho quando você mancha o cabelo da sua cliente. Você se identificou com esse erro? Já escreve aí no seu caderno que você nunca mais vai fazer. Esse é um dos erros gravíssimos. E ainda que você não alavanque, mas se você errar de uma forma, que eu vou te mostrar agora, outra forma errada de você fazer com a sua agulha, é levá-la, ao invés, mesmo que você não faça alavanca,
Mas só de você fazer esse movimento circular aqui, ó, você vai puxar poucas mechas, você não alavancou, mas você levou, você fez um movimento circular desnecessário para tirar as mechas. Você tirou uma quantidade razoável, mas o que aconteceu? Será que todos esses fios que estão aqui, eles saíram exatamente daqui de onde que ela nasceu? Esse movimento circular que você fez aqui dentro fez com que eu puxasse fios que nascem daqui, daqui, daqui e daqui. Então, é exatamente isso que faz quando você puxa e faz esse movimento circular aqui, ó. Você vem fazendo uma varredura em volta e esse fio que nasceu aqui, que você trouxe ele para cá, a hora que você descolorir daqui para cá, vai ter 1 centímetro de distância aqui. E aí você vai se perguntar assim, ó, meu Deus, eu não fiz alavanca, puxei certinho, por que que ficou distante da raiz? Como é que eu vou fazer para corrigir esse cabelo manchado da cliente? Porque você não usou o ângulo correto da agulha. Você levou e circulou ele. E quando você circula, você vai encontrar mechas. Você entende que existe uma técnica para você fazer de uma forma correta? E olha, já vou adiantar para você. A cliente que sente dor na sua cadeira, você pode ter certeza que ela não vai voltar. Não adianta querer fazer promoção, não vai adiantar. A cliente te paga para ficar linda e não para sentir dor. E se você quer ser reconhecida na sua região, é necessário que você aprenda as técnicas, os fundamentos. O meu primeiro fundamento que eu falo para vocês é o gerenciamento de risco. Todos esses erros fazem parte de um pilar que te estrutura para você, sua cliente, chegar e você puxar as mechas de uma forma tranquila. Ela não pode sentir dor e você também não pode manchar o cabelo dela, porque ela paga o seu salário. É necessário que você entregue um cabelo perfeito, como a referência que ela te trouxe, como o desejo que ela falou para você. E agora eu quero te mostrar o terceiro maior erro que você pode estar cometendo em seus loiros na touca, que é não saber replicar o desejo da sua cliente para a touca. Isso acontece com vários cabeleireiros, comprometendo o resultado do seu trabalho. Um dos pontos que eu quero que vocês entendam hoje é que loiros na touca, técnicas na touca, existem várias. Não existe mais aquele conceito que tinha antes, de que era só colocar a touca na cabeça da cliente, puxar aleatoriamente, descolorir e pronto. Hoje isso já ficou para trás, faz parte do passado. Hoje, loiros na touca, ser especialista na touca é uma arte. E existem várias técnicas para você replicar o desejo que a cliente trouxe. E às vezes você sabe todos os passos, mas quando ela chega aí no seu salão com uma referência no celular dela ou te manda uma foto pelo WhatsApp pedindo aquele resultado do loiro na touca, às vezes a gente evita até de trabalhar, de fazer, por não conseguir replicar o desejo exato da sua cliente. Por exemplo, se a sua cliente chega no seu salão e deseja fazer um super loiro com contorno marcado, com aquela referência mais clara na parte da frente, com aquele efeito de luz e sombra. Eu tenho visto muitos profissionais errarem nessa técnica, nessa referência que compromete o resultado, porque ela te pediu um loiro, um super loiro, mas com efeito profundidade, que é aquela fala clássica. Ah, eu gostaria que ficasse um pouquinho distante da raiz, com aquela sombrinha. E aí muitos pensam assim, ah, mas na touca eu não vou conseguir. Por que que não vai conseguir? Lógico que vai. Existe uma técnica para isso. E um dos erros que você pode estar cometendo é exatamente esse. Eu vou pegar aqui a caneta e vou te mostrar. Ela me pediu uma parte superior com efeito de profundidade. E o que é que, quando você não sabe fazer a técnica, o que que você entrega? Eu vou riscar aqui para você entender. Então, nós temos aqui o quadrante superior, certo? Que é a parte da frente, a parte frontal, certo? Essa parte frontal aqui é o grande desejo delas que venha com sombra. Aquela parte que fica bem marcada o loiro aqui, bem acentuado,
e aqui elas gostam da sombra. Como que você replica isso para a touca? E você erra quando você faz exatamente isso. Você vem puxando todos os buraquinhos do quadrante, todos, de uma forma frenética, naquela necessidade absurda de fazer aquele loiro bem marcado na parte superior. E dessa forma você vai colocando todas as mechas, todos os buraquinhos, porque a referência que ela trouxe para você é um super loiro. E aí, quando você não sabe a técnica de efeito de luz e sombra, você se perde aqui, não entregando o resultado que a cliente pediu. E ela vai embora do seu salão, talvez volte pedindo um apagado de raiz, insatisfeita. Por quê? Porque você iluminou toda a parte frontal do cabelo dela, iluminou toda a lateral, de uma forma que você não sabia como colocaria sombra nessa técnica, que é possível fazê-la na touca sim. Então, o que você precisa entender é que se você comete esse erro de iluminar 100% a parte do topo numa técnica de um desejo de um super loiro, você precisa de aprender efeito de luz e sombra, que é uma técnica que cabe em outras técnicas, em outros gráficos. Fazer loiros na touca, fazer outras técnicas é perfeitamente possível e existe inúmeras técnicas para isso. Você consegue colocar efeito de luz e sombra em um loiro mais sutil, por exemplo, que é o Blonde Light, uma técnica que eu mesma criei, onde você consegue colocar luz e sombra em vários pontos do cabelo, ela fica com aquele ar de loiro, sem puxar 80% do fio, iluminando somente em pontos estratégicos. Você também consegue colocar efeito de luz e sombra, que é uma técnica, em várias outras técnicas, como no morena iluminada, causando efeito de sombra. A pele da sua cliente é morena e você pode fazer um contorno marcado, causando efeito de luz e sombra, e você erra aonde? Quando você puxa todo o quadrante, mesmo que você faça uma tonalidade mais fechada, só que você não fez o contraste que você encontra em outras técnicas, que é absolutamente perfeitamente possível entregar na touca. Quando você entrega esse diferencial de técnica, quando você entende que é possível replicar esse desejo para sua cliente, você pode cobrar o valor justo pelo seu trabalho. E eu sei quem é que aqui sofre com esses erros de não saber identificar, não saber colocar na técnica que você vai fazer o desejo que está lá na foto. É possível sim, quando você entende sobre porcentagens também, aonde você vai colocar a porcentagem maior de iluminação e aonde você vai colocar a porcentagem maior de sombra, podendo aplicá-la em várias técnicas, não somente em super loiro, mas em outras técnicas com menos marcação. O que eu preciso que você entenda de uma vez por todas é que existe pilares que te sustentam todo esse entendimento. Existe uma metodologia, existe um caminho. Você aprendeu os primeiros erros lá que eu disse para você sobre a escolha da touca, você aprendeu sobre ângulo de agulha, e agora eu falei sobre a dificuldade que muitos profissionais têm de replicar o desejo da cliente para a touca. Então, quando você entende que existe um alicerce, uma parede e um telhado, que é exatamente o resultado. O alicerce é gerenciamento de risco, as paredes são os fundamentos e o telhado são as técnicas. Você está perfeitamente segura para atender qualquer cliente, sendo referência na sua região, podendo cobrar o valor justo pelo seu trabalho, sem medo, sem ter que ficar se escondendo da cliente. Ah, eu não vou atender porque ela me mandou uma referência que eu não vou conseguir. Claro que você vai conseguir. Se você continuar cometendo todos esses erros, você não vai fidelizar seus clientes. Eu mesma não faria com uma pessoa que não entende esse tipo de técnica. Então é necessário sim estudar. Eu hoje trouxe para vocês todos os passos que você pode estar errando. E você, cabeleireira, deu o primeiro passo rumo ao seu sucesso. Por que eu trouxe esses erros hoje?
para que você tirasse de uma vez por todas as pedras do seu caminho. Eu tropecei por mais de 20 anos em todos esses erros. Por isso que eu contextualizei todos eles hoje, para que tirasse essa venda dos seus olhos e você entendesse que se você continuar errando da forma que eu apontei hoje, você não vai cobrar o valor justo pelo seu trabalho e muito menos ser referência na sua região como especialista em loiros na touca. Então você hoje abriu o caminho e tirou, faz parte do seu passado todos esses erros. E na nossa próxima aula, que eu vou trazer uma modelo real e vou fazer aqui, eu vou te mostrar os 3 pilares para você dominar o loiro perfeito feito na touca. Para você entender de uma vez por todas que é possível sim você dominar técnicas, você fazer sucesso aí na sua região e cobrar o valor justo. De uma forma segura, sem aquele medo de manchar, aquele medo terrível das patinhas de onça. Isso já faz parte do seu passado. A partir da próxima aula, você vai dar um passo rumo ao sucesso. E eu tenho certeza que será transformador para você. Estou muito feliz que você esteve comigo aqui nesse novo começo, nesse novo início da sua carreira. E na próxima aula será transformador. Tá? Um beijo no coração de cada uma de vocês, que Deus abençoe vocês e a família de vocês, e eu te vejo na próxima aula, que será imperdível. Tchau, tchau!